Aí, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos mandando aqui os aviãozinhos pra galera aí. Como é que vocês estão? 7 horas em ponto aí, nossa live. Dá uma verificada se tá com áudio aí, tá bom? Pessoal aí que estiver já online, tá com áudio, tá ok, tá tudo certo. Tentando aí a Suane entrou, a Sabrina, a Carla, a Viviane. Olá, pessoal aí, olá, Suane, tudo bem? Pessoal que trabalha na área da educação financeira, que bacana aí estar com a presença de vocês. Hoje, então, tem um ilustre convidado aí, né? Mas antes aí eu gostaria de apresentar um pouquinho para quem não me conhece, né? Para quem é convidado também do João Roberto. Então, eu sou o Diego Ângelos, sou fundador aí do Equilíbrio Financeiro RS, sou administrador de empresas e trabalho como educador financeiro, né? Estamos aí começando aí a ter cada vez mais frequência aqui nas redes sociais, aqui no Instagram. Agora vamos começar com uma sequência de lives. Toda semana vamos ter uma live aí. Tá? A primeira live, então, vai ser com o João Roberto, administrador João Roberto, um amigo de longa data. Eu conheci ele há muito tempo. Trabalhamos juntos aí no Exército, na época do Exército Brasileiro, que eu tive a oportunidade de servir por 8 anos, né, e tive o prazer aí de trabalhar com ele. Foi um aprendizado, na verdade, porque o João é um cara excepcional. Vocês vão gostar muito da live de hoje, vocês vão ver que realmente é um cara diferenciado, né? Então eu vou pedir para ele solicitar a abertura, a entrada dele aqui, para nós começarmos aí. Já solicitou. Então vamos lá, começar aí a nossa live. Entrevista, nosso bate-papo aí. Aí, Miguel entrou, a Ivânia, obrigado aí pela presença. Olha aí, ó. Muito boa Tá aí, noite. muito boa noite. O meu Tudo caro bem? amigo. Tudo certo, muito certo. Tudo certo? Então tá, tia, vamos lá então, né? Primeiramente, Começamos aí. Vamos lá, vamos prazer, que vamos. prazer enorme, viu? Obrigado pelo convite. Tu estava fazendo uma introdução do assunto ali, achei muito bacana, obrigado pela deferência. Tenho certeza que o aprendizado foi sempre mão dupla, sempre foi muito prazeroso estar comigo, porque por mais que já tivesse uma certa experiência nas funções administrativas ali do Exército, sempre quando chega alguém de fora, acaba nos mostrando outros caminhos e novas perguntas, novos questionamentos, e isso faz a gente crescer, né? Então, o convívio com um amigo, com certeza, foi muito salutar e de muito aprendizado, pode ter certeza. Com certeza. Então, na verdade, eu gostaria primeiramente de te apresentasse aí, né, para o pessoal que está entrando. Já temos aí 3 pessoas aí. Vai ser uma live concorrida, né, como tu tinha comentado hoje, mas quem está aqui com certeza vai ganhar muito aí com essa 1 hora de live. Aqui em Pelotas, por exemplo, a Universidade Católica está fazendo uma live grande aí com informações do Estado, né? Mas, bueno, são várias outras lives aí e a gente vai trazer informações aqui e falar um pouco, né? Para aqueles que estiverem conosco com muito carinho e tentar trazer algumas informações importantes aí e necessárias, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. Verdade, verdade. Por favor, seu João, se apresente aí para o pessoal. Quem é essa figura? João Alberto, né? Como tu falaste aí, eu tenho um grande aprendizado aí dentro das Forças Armadas, né? Foram 15 anos na área da gestão, apesar da minha formação ser de infantaria, né? Era combatente, mas logo em seguida já fui chamado para a parte administrativa. A minha formação era diferente, eu tinha feito engenharia mecânica na PUC e fazia, quando eu fui transferido para Cruz Alta, química lá na Unicruz. E quando me colocaram para a administração, né, então o comandante-coronel Gui Hermínio Rocha
me trouxe para administração e eu até achei que na época tinha sido vai me punir, né? O que eu estou fazendo de errado? Porque Um de erro, infantaria, assim. né? Tava sempre em campo e tal, e eu pensei, cara, o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso mudar alguma coisa, né? Estou sendo punido. E na verdade foi uma grande surpresa e foi onde eu me achei. Achei na administração, eu fui depois atrás, me formei em química também, e fui atrás de uma pós-graduação já na área de gestão. Logo em seguida já entrei em administração, me formei em administração, já entrei numa câmara de jovens administradores, quem presidia essa câmara é um conhecido nosso, o Fernando Fagundes Milagre, né? Também me ajudou muito. E daí já iniciou uma caminhada aí dentro da gestão, apaixonado pelas ferramentas, pela importância do administrador na cultura e na vida das empresas, né? Porque quer queira, quer não, é uma profissão que cuida de um bem comum, que é uma questão social, né? Para as empresas poderem progredirem, elas precisam ser competitivas, e isso também é um caminho de mão dupla, porque elas sendo competitivas, elas também estão gerando empregos, né? E isso é importante porque movimenta a economia, e o responsável, com certeza, é o administrador, é uma gestão profissionalizada a partir desse profissional. Tenho defendido bastante isso. E agora com essa visão de mercado, né, mais macro, principalmente, porque desde lá dos idos de 2003, quando eu iniciei minha caminhada na administração, até hoje também pude ter uma grande experiência em pequenas, médias empresas, microempresas, né, e aí entender as dificuldades delas, a gente conseguir mapear isso, compreender, né, os processos, e a partir desse momento em que nós entramos numa crise, principalmente conseguir trazer informações e possibilidades de passar por ela, sobreviver a ela. Perfeito, maravilha. Na verdade, já aproveitando, né, essa última fala, já entrando no nosso assunto, né, sobre essas questões, essas dificuldades aí que todos nós estamos vivendo, tanto empresários, empreendedores, funcionários, né, como um todo, a sociedade como um todo está vivendo. E como o CRA, como você como administrador está vendo essa questão e o que a gente pode trazer aí para o pessoal em relação a isso novo hoje, né? Que na verdade as coisas já estão mudando, o cenário já é outro. Então, de 2 meses para cá, muita coisa aconteceu, muitas empresas acabaram até vindo a falir e tudo mais, mas também está havendo muitas oportunidades. Então, acho que a gente tem que trazer também essa questão das oportunidades. E nossa frase do tema aí, o que será do novo hoje? Poderia contribuir para nós aí. Então Diego, quando tu me convidaste para falar sobre isso, achei muito importante porque, em verdade, a crise está assolando a todos os níveis de empresas, seja da micro e pequena até as grandes empresas, né? Estava conversando contigo hoje, quando a gente estava combinando algumas questões de horários, né? E principalmente os tempos, os times de grandes empresas aí demitindo em massa, né? Então, realmente tá pegando, não é um nicho específico, né? Se tu comentasse até de uma empresa hoje, não precisa citar o nome, mas teve centenas e milhares de demissões, né? 1.600 demissões. Então, isso em verdade, vai atingir, né, a economia local, porque são menos 1.600 pessoas comprando, né, e trabalhando, fazendo o dinheiro rodar na região. Então, isso realmente afeta a todos os níveis, seja de pequeno, micro, até as grandes empresas. Tem uma questão muito particular, tá, Diego? Eu, como administrador, obviamente, eu preciso defender a questão da gestão, né, e a gestão profissionalizada. E isso passa por ter um planejamento da empresa, ter os seus processos bem desenhados, de entender principalmente daquilo a qual ela sobrevive, né, o que ela vende, o que ela leva para as pessoas. E talvez esse seja o grande pulo do gato, não só para agora, em momento de crise, mas posterior a ela, e já deveria ser um assunto bastante recorrente nas empresas antes disso tudo acontecer. Porque tu precisas hoje entender, principalmente, o que teu produto e teu serviço consegue preencher das lacunas de mercado. Mas acima disso, o que realmente ela está trazendo para os teus clientes em potencial para
suprir os desejos e necessidades delas. Né? Então, a gente vê assim, o que tu vendes? Eu vendo, sei lá, lustre. Né? Tá, mas o que isso te traz? O que isso realmente impacta na tua vida? Pô, eu tenho um ambiente melhorado, né? Pô, eu comprei um lustre mais específico, elaborado, e que eu vou trazer um ambiente mais aconchegante. Então, isso, conforto, conchego, tu não está né? vendendo Perfeito. lustre, tu está vendendo experiência. Né? E é isso que as empresas precisam entender e captar. Elas precisam acordar para isso. Eu não posso simplesmente vender, porque esse processo de venda de produto ou de serviço, ele precisa ter, principalmente, um relacionamento com o teu cliente. Tu precisa estar relacionado com ele, porque ele precisa lembrar da tua marca, né? E pensando sempre nisso. O que tu está realmente ajudando o teu cliente com o teu produto e serviço? Perfeito, perfeito. As mudanças que trouxeram agora, né? Bom, veio a crise, né? Todo mundo está enclausurado, está em casa, não pode sair. Então eu vou inovar, eu vou trazer agora um serviço de entrega. E esses dias eu estava conversando com outro amigo meu, eu estava lendo um TCC que eu orientei em 2013. 2013, 7 anos atrás. Onde esse aluno já colocava dentro do TCC dele que o negócio dele já estava atrasado. Ele precisava ter um serviço de entrega, ele precisava ter o serviço de delivery, né? E, pô, isso lá em 2013. Ou seja, agora as organizações estão, não, agora eu tenho delivery, agora eu estou entregando, eu inovei. Não, cara, tu não está inovando, tu está te adaptando a algo que já deveria estar lá atrás. Né? Mas e ao contexto, né? Como é que algumas até... Eu vou agora, esse eu posso citar, né? Eu não sei se ele está junto conosco aí, ele vai brigar comigo depois. Mas o meu pai montou uma loja virtual. Sim. Ele falou assim, mas eu tô lá com a loja virtual e isso não funciona. Eu disse, pai, tu tem que entender que essa loja virtual, ela não é só um negócio que tu joga lá na internet e as pessoas vão correr atrás. Ele é um vendedor exatamente como qualquer outro. Tu precisa trabalhar ele, precisa trabalhar a ferramenta, precisa levar a informação ao teu público, né? Instagram, as pessoas, não, agora tem Instagram. Ok, mas tu não adianta colocar fotos lá, tu não adianta só mostrar o teu produto. Tu tem que mostrar ao teu cliente o que teu produto realmente traz de experiência. Né? Eu brincava, eu vi que tem alguns alunos meus aqui, legal. Eu falo muito em sala de aula, né? É o grande bojo chamado experiência. Bom, e aí nesse bojo nós temos N questões para colocar. Né? A satisfação do teu cliente com o teu produto de mercado, a satisfação com o teu cliente, com o teu atendimento. Então, esse bojo de experiência, ele traz N questões que precisam ser trabalhadas cotidianamente na tua empresa. Isso. Na verdade, até tu comentasse aí da questão do que as empresas já deveriam estar fazendo, né? Que é muita questão do planejamento estratégico, né? Nós, como administradores, sabemos a importância do planejamento estratégico, de um plano de negócio bem feito, e às vezes acontece da empresa entrar somente ali sem fazer essa parte, acha que é frufru, que é mimimi, e agora as pessoas estão vendo a importância, né? E já puxando essa sardinha também para a minha área da parte das finanças, né? Da importância que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica deveria ter da questão da reserva de emergência. Né? Fluxo de caixa, que eram coisas que as pessoas não tinham essa visão da importância, e agora está sendo muito válido, né? A questão da importância da reserva de emergência no planejamento estratégico. Né? Eu tenho defendido muito isso, Diego, e quando eu falo com amigos aí, administradores, empresários, é de que nesse exato momento nós precisamos ter pessoas pensando e agindo, atuando, de forma a passar por essa crise, sobreviver a ela. Sim. Né? No entanto, precisa ter lá o guardião do planejamento. Para aquelas empresas que já têm um planejamento estratégico, né? Já tem um plano de ação bem definido e traçado, precisa ter um guardião disso, porque a empresa, quer não, ela existe para algo, ela tem um propósito. Né? Esse propósito precisa estar muito bem alicerçado. Toda a equipe precisa entender aqui realmente tu existe, aqui tu veio. Né? Então tem que ter um guardião lá que vai continuar mantendo principalmente bastante vivo no cotidiano das ações aí,
a missão, a visão, os valores, porque Perfeito. esse caminho traçado, ele provavelmente mudar, ele tem que mudar, tá? Ele tem que mudar. As pessoas estão dizendo assim, mas agora mudou o processo de compra. Camarada, meu amigo, não mudou. Não mudou. Isso vem mudando faz horas. A crise ela veio para realmente trazer uma ruptura neste processo, né? Porque eu lembro, eu comprei uma televisão de tubo. E aí, eu falando de televisão de tubo, vocês, o pessoal que está na live aí, já vai entender que realmente é antigo. Eu entrei numa determinada loja e eu estava olhando preços, estava olhando as características do televisor que eu estava comprando e, ao mesmo tempo, eu estava na internet pesquisando o preço na internet. Sim. Tá? Bom, eu falando de uma televisão de tubo, o pessoal já percebeu que já faz alguns anos isso. Alguns anos. Né? Alguns anos. E, bom, o processo de compra, ele já vem mudando. A crise, ela veio para dar ruptura realmente. Cara, mudou. Acorda, empresa. Acorda. Então, ela apenas acelerou muita coisa que está para acontecer. E é isso que as organizações e as pessoas, sobretudo, precisam entender. Tu precisas estar preparado, precisas estar atento, sobretudo com todos os teus planejamentos, os teus controles apontados e anotados. O que realmente tu queres fazer ao final do ano? Né? Para as organizações, por exemplo. Gente, assim que essa pandemia der uma acalmada, tá? As pessoas com certeza estarão sedentas por poder estar com outras pessoas. Poder ir a shoppings, poder sair para tomar uma cerveja com os amigos, né? Bueno, e tu como organização, como é que tu vai receber essas pessoas? Está se preparando já, né? Já está se preparando para isso. Recepcionar esse pessoal. Né? Eles vão estar querendo gastar, aqueles que puderem, né? Outros querendo buscar mercado. Então, assim, como é que essas estruturas vão se organizar para poder chegar a esse momento? Né? E isso é muito importante, porque vai passar, tá? Vai passar. Nós teremos outras mais. Vão ter outras crises, nós vamos passar por outros momentos mais difíceis. E, bom, nós precisamos ter aprendizados. Esses dias eu estava comentando que alguns colegas falaram em alguma live, determinada live que eu estava fazendo, tu estava dando caminho para as empresas. Tu é consultor, tu tem que vender isso. Cara, o meu propósito hoje não é o quanto eu vou ganhar dinheiro. Tá? O meu propósito é poder contribuir. É como é que eu vou conquistar o mercado. Como é que eu estou ganhando dinheiro? E não o quanto. Porque lá adiante essas empresas vão lembrar do João, vão lembrar do administrador João, vão lembrar da consultoria, vão lembrar de uma live, assim, pô, o João falou que lá estava certo, me deu um toque. Vai lembrar. Então não é o quanto, é o como. Isso é muito importante hoje. Muito importante. E aí isso serve para tudo, né? Processos. Como é que eu sobrevivi à crise? Como é que eu passei por ela? Como é que eu me relacionei com o cliente? Como é que eu consegui ter um respaldo financeiro para que eu pudesse passar por esse tempo de crise, né? E hoje estar aqui vivo, estar atuando ainda no mercado. Então, isso é muito importante. Precisa se aprender o como. Perfeito. E a palavra que tu falou agora significa muito, né? É sobrevivência, né? Hoje as empresas e as pessoas têm que pensar na sua sobrevivência para que no momento que tudo passar, a gente voltar com força máxima. Né? Só voltando um pouquinho também, João, aproveitar que o nosso grande amigo ali, Renan Silveira, deixou uma mensagem ali falando que, inclusive, lá na região de Panambi, né, a questão do polo metal mecânico teve muitas demissões também, né, lá na região de Panambi. E isso está acontecendo de uma forma em todo o estado aí. Então, quem quiser também deixar perguntas aí, podem ficar à vontade. Entrou também aí a Elisete Medeiros, aí, nossos amigos aí também, bacana. Grandes amigos, estão fora do Brasil, retornam só em dezembro. Isso. Inclusive, eles, falando na Elisete, né, acho que também tem uma coisa bacana da gente falar das nossas conquistas que a gente teve em conjunto, né, dentro do Exército, que era a questão dos prêmios de qualidade, que vem muito nesse sentido de
de processo, né, empresarial, que as empresas que tiveram a certificação, tanto ISO quanto do PGQP, ou que tivessem essa preocupação de planejamento estratégico, de mapear processos, hoje com certeza estão mais preparadas do que as outras que não estavam com essa preocupação, né? Isso é legal tu falar agora, Diego, numa questão, né? E aí eu vou voltar ali, eu vi que tu colocaste ali a questão do propósito, né? É muito importante isso, porque tu move as pessoas no momento que tu tem um propósito bem definido. Tu move as pessoas quando tu tens uma missão. Gente, nós estamos aqui para isso, né? E aí, trazendo agora para uma questão pessoal, e aí Vamos lá. já passando para a questão de comportamentos, né? Isso, vamos e aí lá. o comportamento pessoal, tu falaste aí numa questão de reserva de emergência, né? Isso precisa estar no dia a dia das pessoas, né? Para que eu uso reserva de emergência? Né? Não adianta tu dizer justamente, assim, justamente nesses momentos, né? Eu estou guardando um dinheirinho lá e aí daqui a pouco surgiu um produto novo, vou comprar. Não, reserva de emergência é para emergência, né? Se tu queres comprar um televisor novo, quero comprar um videogame, quero comprar um celular, quero comprar algo mais potente, quero comprar um computador, quero comprar uma roupa, um sapato. São outras questões, tá? São objetivos diferentes. A reserva de emergência, ela tem motivos bastante claros. Doença grave, né? Te assolou, não posso trabalhar, doença grave. Uma dívida inesperada, né? Pode acontecer. Um desastre natural, né? Um desastre natural. Acidente de carro, alguma coisa assim. E uma pandemia global. Uma pandemia global. Então, para isso serve a reserva de emergência, e tu precisa estar muito atento com relação a isso. E aí nós entramos em outras questões, e aí o teu trabalho, o teu projeto, né? A tua empresa auxilia muito nisso. Bom, mas gente, olha só, o meu dinheiro mal dá para eu pagar minhas contas. Bom, alguma coisa está equivocada nesse processo. Justamente, né? É o que eu gosto de comentar nas aulas, nas consultorias que a gente faz, né? Questão da diferença entre o custo de vida e o padrão de vida, né? Então as pessoas estão vivendo com um padrão de vida acima do que compete a elas naquele momento da vida delas, né? Isso, infelizmente, às vezes é por status ou, sei lá, tem diversas questões que daí sim emocionais, né? Porque eu também gosto de falar muito que o dinheiro, na verdade, a educação financeira é muito mais do que saber lidar com dinheiro, mas sim lidar com as suas emoções, com como você está utilizando o dinheiro, né? Porque, na verdade, é justamente isso. As pessoas estão com um padrão de vida acima do que realmente deveriam estar. Então, a gente tem que fazer o quê? Pega o seu custo de vida. Então, como uma primeira dica aí também que a gente pode deixar nessa questão financeira, deste momento de crise que a gente pode depois se manter depois, é justamente isso. Faça sua análise do seu custo de vida, do seu orçamento doméstico. Quais são suas despesas? Suas despesas essenciais, suas despesas não essenciais, supérfluas, e reduzir ao máximo, enxugar, e daí sim, analisar, eu tenho meu custo de vida é X, né, eu realmente estava com um padrão de vida acima e vivendo aquilo, entendeu? Eu acho que esse é um dos ensinamentos, uma das questões primordiais que a gente tem que ter nesse momento aí de crise que já estamos passando. Né? A importância do propósito nisso também, né, Diego? Tu já conhece há alguns anos, tu sabe que um dos meus hobbies e que eu gosto muito de fazer é viajar. Né? E eu até 2018 eu fazia uma viagem internacional por ano. Né? E em alguns momentos até 2, quando era possível. Então, eu realmente tinha um propósito, eu guardava dinheiro para poder, quando saísse do Brasil, poder usufruir realmente daquilo, daquela experiência e vivenciar as coisas por onde eu estava passando, né? Em 2019 eu não fiz essa viagem, em 2020 também não. Bom, nesse momento de crise, em que até o próprio trabalho de consultoria ele deu uma enxugada, infelizmente, né? E é compreensível, algumas empresas, bom, eu preciso manter salários, eu não tenho como pagar uma consultoria agora. Custos fixos, né? Exatamente. Então, outras estão aproveitando, aquelas que têm uma capacidade financeira um pouquinho melhorada. Eu estou mantendo um contato, né? A gente continua trabalhando alguns processos, principalmente pensando nesse processo de sobrevivência e pós-pandemia. Pós-pandemia. Mas, bem, acabou que diminuiu, né, a entrada de receitas
E para que eu pudesse manter aquele padrão que eu tinha, né, eu precisei lançar a mão de alguma coisa, não vou viajar, mudei um pouquinho o propósito, né? Prioridades, né? Propósitos, prioridades. E aí uma outra questão é, bom, eu preciso me adaptar agora a essa nova realidade. Eu não sei quando é que vai voltar, eu não sei quando é que vai normalizar, eu não sei quando é que aquela receita que entrava todo mês vai voltar a ser naquele montante. Né? Então eu preciso realmente me ajustar a esse novo padrão. Nós como autônomos, né, tem essa questão da variável, né, da questão da sazonalidade, né? E agora, nesse momento de crise, é muito complicado. Nem a Nina Bittencourt, uma grande amiga minha, também comentou. Então, o Brasil, e não só o Brasil, o mundo como um todo, levou um choque de realidade com essa questão, né, da pandemia e as finanças aí bateram no bolso de todo mundo. Não tem alguém que tenha... Claro, também tem essa questão, né, João? Acho que também a gente pode falar um pouquinho da questão das oportunidades, né? Então, tem aquela frase de que quando tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, né? Então, no início da pandemia, qual foi o boom ali? O pessoal vendendo álcool em gel, né? Então, pô, as empresas foram lá e começaram a investir nessa questão do álcool em gel, quem tinha aquela disponibilidade. E isso foi alterando agora a questão das máscaras, né? Então, o pessoal que vai em supermercado, agora tem aquela questão daquelas máscaras de acrílico, que era um mercado que não existia, e agora com certeza tem alguma empresa faturando muito dinheiro com esse material, né? Isso é importante, né, Diego? E esse tempo que se tem, né, que as pessoas também aproveitem para se reinventar, né? De novo, o que teus produtos e serviços hoje podem ajudar nesse processo? Né? Nós temos N exemplos aí. Aqui no Brasil, né, o Brasil ali na década de 30 era um dos maiores produtores, era o maior produtor de café. Quem era o nosso principal comprador? Era os Estados Unidos. Só que vem a crise de 29. Os Estados Unidos para de comprar. Né? Os Estados Unidos para de comprar café como vinha comprando. Nós temos uma super produção de café. Né? Nesse período de 31 a 37 ali, o Brasil queimou, Diego, 65 mil sacos de café. Então, assim, foi a solução que eles acharam na época, né? O que se vai fazer com isso? Aí puxaram lá nesse café, né? Bem, cara, a gente precisa ter... não é possível que a gente tenha todo esse plantio de café e a gente não vai conseguir utilizar essa produção. E a Nescafé assumiu esse processo, a Nestlé assumiu esse processo, conseguiu fazer o café solúvel, que hoje é sucesso. Está na cesta básica, ou seja, já tinha um produto. Ela se reinventou o produto dela para poder preencher uma lacuna que surgiu a partir de uma crise, né? E hoje nós temos um produto de sucesso de venda. É verdade. Nesse contexto que tu diz, né? Nas crises tem gente que chora, outros que vende lenço. É exatamente isso, é conseguir achar esse processo. Conseguir achar como é que o teu produto hoje pode ser reinventado, como é que o teu serviço pode ser ajustado para preencher as lacunas que hoje o mercado se apresenta. Né? Isso é muito importante. É muito importante, né? Aproveitando também a questão de comportamento, né, que é algo que tu está estudando bastante, está se aprofundando bastante nesse assunto. Daí nesse momento aí que o pessoal muita gente em home office, né? Muitas empresas, eu vi esses dias uma reportagem do Correio do Povo, que as empresas que estão em home office, aproximadamente 30% delas, uma pesquisa que foi feita, vão manter em home office, não vão voltar quando as coisas passarem, né? Então, em relação a essa questão de produtividade, o que tu acredita como é que pode dar algumas dicas, ou o que tu poderia contribuir em relação aí à questão da produtividade no home office nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Vamos lá, está se falando muito no home office, né? Que maravilhas. Precisa ter um cuidado muito grande, né? Não são todas as organizações, né? E quando eu falo organização, é bem no conceito dela mesmo. O que é uma organização? É um grupo de pessoas pensando em algo, produzindo algo para um objetivo, né? Missão da empresa lá. Não são todas as organizações que estavam preparadas ou estão preparadas ainda para o home office. Porque se tu não tinha um planejamento, não tinha uma cultura... Olha aí, meu grande amigo Albano Maier, meu parceiro também de algumas lives, entrou e está acompanhando a gente. Legal. Não são todas as empresas que estão preparadas para o home office.
né? E aí está sendo da pior maneira. Bom, vai ter que ser. Por que eu digo que não estavam preparados? Porque se tem uma organização que não tinha planejamento, não tinha processo bem definido, não tinha um processo de comunicação, sobretudo, com os seus funcionários e colaboradores, dificilmente esse home office ele partiu de um processo agradável, né? Então, não são todas as organizações hoje que estão... Foi goela abaixo, como fala aqui. Exatamente. Então, assim, provavelmente isso não foi um processo agradável, né? Não são todas as organizações que estão preparadas para o home office. Precisa ter alguns cuidados. No entanto, saiu agora uma pesquisa da New York Times falando exatamente sobre isso, sobre uma questão principalmente de produtividade. Essa pesquisa ela mostrou que os trabalhadores estão sendo, em média, 44% mais produtivos. E aí tem explicações para isso, tá? Tem explicações para isso. Tem lá um estudo de Hawthorne que falava sobre como é que se deu o processo de elaboração do expediente, né? E aí nós vamos lá recorrer a segunda revolução industrial, né? A questão da repetição dos movimentos, etc., né? E esse estudo ele trouxe exatamente alguns processos durante o expediente, tá? Primeiro ele começou com iluminação diferente, uma outra lá trabalhando com iluminações, né, que acabavam sendo diferentes em determinados momentos do dia, e a outra com uma iluminação legal, direitinho. Então eram dois grupos de operários, né? O grupo de operários que estava com uma iluminação melhorada, mais padrão, ele começou a aumentar a produtividade. No segundo passo ele começou, olha, agora na metade da manhã nós vamos parar 5 minutos. Vocês vão parar de produzir e vão descansar 5 minutos. No segundo processo, agora para 10, agora para 15. Né? Bom, agora, além da parada para descanso na metade da manhã, uns 15 minutos, vocês vão ter um lanche. E aí esse estudo começou a mostrar que essas paradas e tu conseguires te alimentar melhor, ele deu um ganho de produtividade, nesse grupo de operários que estavam, né, sendo testados, em comparação com outro grupo que continuava naquele processo de repetição, etc., sem paradas, né, sem descanso, sem se alimentar. Que foi uma diferença de produção enorme, 4, 5 vezes. E aí a gente pode trazer esse comportamento para hoje, né? Por que vamos lá, como é que nós vamos trazer para hoje? Aqui que nós podemos hoje dar créditos a esse aumento de 44% de produtividade que hoje tem se demonstrado em média nos trabalhadores em home office. Bom, eles estão em casa, eles provavelmente estão se alimentando melhor, né? Porque tá uma comida caseira, daqui a pouco é a comida feita pela esposa, por si mesmo, né? Eu vou lá preparar, vou cozinhar, para aqueles que têm a oportunidade, né? A comida da mãe, do pai. Então, assim, isso provavelmente está mexendo, né? Eu ter lá o meu espaço para isso, e obviamente eu preciso também, paralelo a isso, ter uma questão de disciplina. Eu não posso simplesmente, vou acordar lá a hora que eu quiser, hoje eu começo a trabalhar meio-dia, amanhã eu começo 1h, depois de amanhã às 10 da manhã, não, tu precisa criar um processo disso. Isso, inclusive eu estava vendo uma live que tu fez com o Albani, que está aí na live conosco aí, que tu comentasse que tu acorda pela manhã, faz todo o teu processo, tua higiene, coloca a tua camisa social, teu terno, não é aquela coisa de ficar de pijama, vão ficar, né, trabalhando na cama, né? É difícil, Diego, eu vou te dizer assim, eu até falei, eu comentei com o Albano que não é um processo fácil. Porque até então eu estava levantando, né? Bom, tô em casa mesmo, ficava de bermuda, camiseta, né? Ia fazer coisas, aí quando dava um toque, não, eu preciso produzir um texto, eu preciso fazer isso, preciso fazer... Eles, não, só um minutinho, uma hora o processo vai voltar. Né? Então, bom, tô com minha filha, ela tem que almoçar meio-dia, porque daqui a pouco, quando voltar ao colégio, 1h30 ela tem que estar lá. Então, assim, eu preciso ter uma disciplina para esse processo, eu preciso ter os meus processos bem desenhados no meu dia a dia, porque isso, em primeiro lugar, vai te fazer
ter uma produtividade melhor. Bom, meio-dia eu tenho que parar para almoçar, eu vou ter um descanso, 1 hora eu vou voltar, e é parar. Porque eu entendo e compreendo que hoje as empresas devem estar preocupadas. Olha, eu recebi um pedido e eu estou almoçando e estou respondendo o pedido. É bem difícil, né? É muito difícil. Hoje tu diz, não, eu não vou atender agora. Bom, mas se eu não atender agora, ele vai para outro. Cara, mas isso mexe na tua produtividade, até mesmo na maneira como tu vai corresponder e te relacionar com o cliente. Né? Porque se tu não está bem alimentado, tu não está bem descansado, isso pode afetar, inclusive, no relacionamento com o teu cliente. Então, isso é muito importante, esse comportamento pessoal, estando em home office, precisa, em primeiro lugar, e é uma questão que nós estamos acostumados em função do exército, né? Disciplina. Disciplina. Precisa estar bastante organizado com relação a isso. Não pode esquecer de outras questões, né? É importante o exercício físico, é importante, por exemplo, eu tô trabalhando desde a 1, estou às 18 horas, estava lendo, produzindo material aqui, bom, em algum momento eu preciso me esticar, eu desci, fui lá tomar um café, né? Essas questões precisam estar bastante organizadas no teu dia a dia, para que isso não se torne maçante e, com certeza, vai mexer diretamente na tua produtividade. Perfeito. Inclusive tem aqui a fala eu não consegui identificar o nome ali, né? Santos Rocha ali, que diz assim, que ouvindo as nossas palavras, entende que a conjuntura atual, entendo como essencial para a sobrevivência de um setor, organização, instituição, será procurar analisar o padrão da crise. Fantástico, tá recebendo uma mensagem, Dona Mércia. A Dona Mércia, olha aí, ó. Dona Mércia Rocha, ela é a esposa do coronel, do comandante que eu acabei de falar aqui, Gui Hermínio Rocha, legal, que foi bacana. Que me trouxe para a administração, né? Legal ela tá participando conosco. Perfeitamente. Só relembrando aqui, mandar um abraço para ela, um grande beijo, um carinho enorme, aprendi muito com eles. Legal. O que ela traz para nós aqui é muito importante, né? Esse novo padrão que a crise está nos colocando, né? E é como eu falei, não é que as pessoas estejam mudando, as pessoas já estavam mudando. O que a crise veio para realmente trazer essa ruptura. Sim. Meu amigo, não é mais assim. O teu cliente não vai aceitar mais assim. O teu cliente, até então, ele estava sendo complacente em vários assuntos, em vários detalhes. Ele não vai mais ser. Ele não vai mais ser. Para isso, a grande importância do relacionamento. Eu preciso estar conectado ao meu cliente, eu preciso estar conectado ao mercado, eu preciso estar entendendo as movimentações de mercado para que eu possa continuar competitivo. Porque não adianta também começar as empresas, bom, agora eu preciso ser pequeno, eu preciso parar, eu preciso me realinhar. Cara, se tu começar a diminuir tanto, enxugar tanto a tua gestão e o teu processo produtivo, ali adiante, quando as coisas começarem a voltar a um processo de cotidiano, as pessoas comprarem, adquirirem, tu não vai ter competitividade. E de novo, tu perde mercado, né? Óbvio, exatamente. É óbvio que precisa ter cuidado de, cara, se eu manter o mesmo número de funcionários, se eu manter o mesmo número de processos, se eu manter a mesma capacidade produtiva que eu estava tendo antes, eu não vou ter para pagar, eu não vou ter para dar continuidade. Não. É óbvio que precisa estar, todos esses cuidados precisam estar bastante claros, e isso também é uma questão que precisa ser trabalhada, né? Bastante claros para os gestores da empresa e para os funcionários. Né? E quando eu falo claro, é porque o óbvio precisa ser dito, e precisa ser compreendido e precisa ser trabalhado para verificar se as pessoas compreenderam o que tu quisesse colocar. Né? Por isso, essa grande informação de dados hoje que nós estamos... que a gente está sendo todos os dias bombardeado, e isso é legal, e aí eu vou voltar um pouquinho no que eu estava trazendo, guarde um pouquinho dentro da sua disciplina diária aí, um momento para estudar, para entender, para ler, né? Tem várias lives acontecendo aí na área de gestão, principalmente, o que as empresas estão fazendo, modelos, né, que podem trazer informações bastante peculiares aí para diversos nichos de mercado e que vão ajudar, sobretudo, no dia a dia das empresas.
Maravilha, maravilha. Até ela complementou ali dizendo que é um papo longo aí, né? Também essa questão, porque tem toda a questão dos antecedentes de cada empresa, tem cada um contexto, né? A gente não sabe como é que cada empresa tinha a sua situação, nós estamos falando de uma forma bem geral aí, né? Mas, João, também, pode comentar, pode complementar Não, eu aí ia que eu trazer estou agora sim formulando a a questão pergunta aqui. dessas organizações diárias, né, desses comportamentos. E aí agora eu vou puxar um pouquinho até para o teu trabalho diário, né, Sim. de como é que vai se passar por essas crises, como é que as pessoas estão se vendo. E nós iniciamos a live comentando de uma questão de empresas grandes fazendo demissões em massa, né? E isso Uhum. com certeza vai afetar diretamente a economia, diretamente nos lares. E a importância de ter um planejamento, né? Isso. Eu quando eu estava no Exército, eu coloquei lá, estava iniciando a minha vida, né? Eu coloquei como objetivo que eu tinha que sair do Exército, eu tinha que ter uma casa, eu tinha que estar formado, eu tinha que estar encaminhado em alguma profissão, um carro, né? E eu botei alguns propósitos. E nos 2 últimos anos lá, eu eu tinha voltado da Europa de férias e eu falei, bom, agora, né, tive a oportunidade de ir para fora e eu preciso agora, já tinha meu carro, já tinha me formado Uhum. e eu preciso agora colocar em prática aquela questão do da minha casa, né, da minha casa. E aí eu todo final do mês, quando caía meu soldo lá, eu pagava as contas fixas, né, era o meu telefone, aquelas coisas de casa, né? Coisas básicas ali, sim. Eu colocava uma certa quantia em dinheiro na minha carteira e eu tinha uma conta que eu não sabia a senha, não tinha cartão dela e eu transferia. Isso quer dizer, Aham. Diego, em que em determinado momento, se aquele dinheiro que eu tinha na minha carteira terminasse, bom, acabou. Eu não tenho o que Se fazer. vira. Eu não tenho onde tirar o É. dinheiro. Porque o meu objetivo era comprar a casa própria. E eu não queria, porque eu tinha financiado o meu carro, e aí eu lembro até hoje que quando eu quis ali, faltavam umas 5 parcelas para pagar uma bíblia que eu tinha feito para da compra de um carro zero, meu primeiro carro zero. Aham. E eu disse, não, eu não quero pagar o tanto de juros que eu paguei. Eu não quero passar 20 anos, 10 anos pagando minha casa. Então, eu botei como objetivo, eu quero comprar minha casa à vista. E eu fiz isso. Uhum. Nos 3 últimos anos ali, 2 anos e meio, eu tirava um pouquinho de dinheiro, e era pouquinho mesmo, Diegão. Era um pouquinho mesmo. Botava na É. minha carteira, pagava minhas contas, as fixas lá, e mandava todo o restante do dinheiro para essa poupança. É. Porque eu não Ah, queria então, financiar isso. E aí, quando terminou lá, né, terminou o meu tempo como oficial do Exército, graças a Deus, e a esse trabalho, esse propósito que eu coloquei, essa disciplina que eu me coloquei, esse comportamento que eu me coloquei, me permitiu comprar a casa própria. Então, assim, ok, vai dizer, mas tinha condições, era, né, ganhava, como oficial do Exército, ganhava bem e tal. Sim, mas aí, de novo, a gente vai trazer salvas as restrições, a cada peculiaridade, né? mas Esses dias a gente estava vendo aqui, como é que eu vou investir? Né? Hoje estava escutando um amigo meu falando, um grande amigo meu, Vinícius Lima, que tem uma metodologia de empreendedorismo fantástico. E ele falando, cara, tem gente que inicia negócio com R$ 50. E a partir do terceiro, quarto mês está fazendo uma receita de 1.500. Cara, como é que eu posso, né, fazer frente a gente que está investindo 5, 10 mil reais e eu estou investindo 50 reais? Bom, sim, a diferença, é proporcional, né? esse lastro, né, que tem de um ao outro, ele só pode ser reduzido com uma coisa: trabalho. Qual é essa coisa? Trabalho, Trabalho. perfeito. Trabalho, planejamento, propósito. Gente, eu trabalho numa empresa, eu trabalho das 8 às 18. Ok, então tem que ter um momento ali das 19 às 20 horas, das 19 às 21 até jantar, né? Tu tem que parar e para colocar no papel lá, rabiscar o que tu tem de plano para o futuro, o que tu quer da tua vida. Uhum. Né? Como é que tu vai fazer isso? Eu quero ter o meu próprio negócio. Bom, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai guardar dinheiro? Essa questão do propósito que tu falou, inclusive eu tenho uma tatuagem com essa palavra, porque para mim faz muito sentido, muito significado isso, né? E do tu valorizar o teu sonho, de tu acreditar naquilo e realmente fazer por onde, né? Não adianta só ficar acreditando que vai vir de cima que não vem. Tem que trabalhar, tem que correr atrás. E do Exército, como tu comentaste, que a gente teve essa oportunidade,
a gente tem exemplos de pessoas próximas nossas que tiveram as mesmas oportunidades, tiveram no mesmo local e não conseguiram poupar aquele dinheiro, não conseguiram ter realmente aquela oportunidade, né? Então, é de cada um isso. Tu pode ter filhos, daqui a pouco até a questão familiar, assim, como eu gosto também que trabalho com crianças e com adolescentes em casa, tu pode ter ali 2 filhos gêmeos idênticos que vão ter a mesma criação, que vão ter as mesmas oportunidades e cada um ir para um lado diferente. Digão, então isso é muito individual, né? Tem alguns amigos que brincam, João, o João dorme de terno, tá sempre de terno e gravata. Né? Cara, quando eu entrei no exército, né, e aí tu tiveste a mesma formação que eu, vai lembrar que a entrada no portão das armas, né, lá no CPR, é com que vestimenta? De terno. Né? De terno, verdade. E quando eu cheguei em casa... Isso com 18 anos, 19 anos, né? Quando eu falei pro meu pai, eu preciso entrar de terno. Meu filho, não tem condições de comprar um terno. Não tem terno. Tu quer, né, vai ter que usar um meu. E eu fui lá com um terno muito maior que eu, obviamente, muito maior que eu. Quando eu cheguei lá no alojamento, um sargento falou assim, esse caixão não é desse corpo. Não tem terno. E hoje, graças a Deus e a muito trabalho, cara, eu tenho uma coleção de ternos no meu... Mas isso veio de esforço, veio de trabalho, né? O que meu pai e minha mãe me ensinaram é que é isso, nada cai do céu. Né? Tudo é trabalhado, tudo é conquistado. E, de novo, o nome que precisa estar bastante marcado aí é disciplina e propósito. Né? Disciplina e propósito. Vai ser as palavras da live. Eu vou fazer depois um post aí, vai ser disciplina e propósito. Porque não adianta hoje, infelizmente, nós não temos uma educação financeira nas escolas, né? E aí vem o projeto agora preenchendo essa lacuna fantástico, né? Então as pessoas hoje não entendem o que é finanças, o que são finanças, a importância disso, né? Isso precisa estar muito no nosso dia a dia, a gente precisa ensinar as crianças, a gente precisa atentá-las para este processo de cuidar das finanças, né? Até uma questão de investimento, né? Antes, quando a gente estava marcando essa live que estava conversando com o Diego, que eu estava lendo algumas questões sobre finanças, lendo principalmente sobre youtubers aí falando, né? Mas eu vi essa lacuna, eu vi aquilo. Então a gente tem tantas propagandas, né? Comece a investir agora, olha só, como guardar 1 milhão até o final do ano. Seguinte, todos os dias tem que botar na tua gaveta aí R$1.000. Os caras, todos os dias, não tá no meu dia a dia isso, entendeu? As pessoas hoje assalariadas aí não sobra nada. Então, educação financeira, entender custos fixos, o quanto eu posso gastar e o que eu preciso guardar disso aí, obrigatoriamente. Né? E, bom, e como é que eu vou investir? Né? 90% da população, elas querem investir mais comprar. Tem uma pesquisa falando isso aí. Você, CA, 90% da população, elas gostariam de investir mais do que comprar. Bom, mas aí como é que eu faço isso? Não fecha, né? Como é que eu invisto? Com quem eu invisto? Bom, nada disso está bem claro para o público hoje, sabe? 75% delas, elas travam simplesmente no economês do mercado. Sim. Né? As siglas utilizadas, como é que é feito, Bom, não se tem essa percepção aonde investir, o quanto investir, né? E é isso a grande importância de um projeto como o teu. Na verdade, eu gosto de trabalhar toda essa questão da origem da educação, né? Desde do básico, né? Porque como tu falaste, tu vai olhar no YouTube e vai ter, faça 1 milhão em 6 meses, tem diversas propagandas aí, daí que entra as pirâmides financeiras, que é uma maneira que também a educação financeira te blinda disso, né? Então, tem que saber o básico ali, receitas, despesas. Tu falasse das siglas de investimento, né? Que as pessoas não sabem, mas já querem investir em ações, mas não sabem o que é uma taxa Selic, uma taxa do IPCA, coisas básicas que daí sim, como tu falasse, que é um dos meus projetos, que daí sim é trabalhar isso na escola, né? Então, temos aí infinitas possibilidades aí nesse mercado aí da educação financeira. E como tema da nossa live, né? Do novo normal, acho que é algo que tem que estar dentro do novo hoje, né? Do novo hoje, do novo normal, tem que estar essa parte da educação financeira. Isso é fundamental, né?
Precisa de nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Eu cansei de ir lá no início, olhar lá o que eu tinha na conta, né? Olha, eu tenho lá um saldinho positivo de tanto, e tem lá que o banco me deixa ali R$ 200 para utilizar, um limite de crédito, né? E grande parte das vezes eu disse, não, é que esse dinheiro é meu. Aqui, tá no meu extrato, eu vou utilizar. Nossa. Né? E eu utilizava aquele limitezinho lá, e aquilo ali a gente não se dá conta que tem uns juros absurdos sobre aquilo ali, sabe? E é falso. Aquele dinheiro não é teu. Tu não podes utilizar aquilo ali. Né? E é isso, é uma falta realmente de percepção de finanças. É a falta de entender as questões diárias, né? Não, tu não podes gastar mais daquilo que tu recebe. Tu precisa ter um controle daquilo. Cara, e aí tem gente, tem o Excel, tem isso. Cara, para essas questões, o Albano foi cirúrgico esses dias, né? A gente tá falando sobre ferramentas para relacionamento com o cliente. Eu disse, não, mas comprar umas... Não, cara, faz um Excel, põe no papel. É no básico. Vai no básico, põe no papelzinho, eu gastei isso, quanto é que eu tô gastando, isso. Tá, ok, eu tenho que dar segurada, tenho tal conta para pagar, tem isso. Cara, é controle, é entender onde é que tá indo todo o dinheiro. E tu vê que isso é independente, pode ser tanto na pessoa física nossa, como na nossa empresa, né? Perfeito. Então, isso tanto de microempresa até as grandes empresas. Isso exatamente. É uma regra básica. Né? Eu comecei da consultoria em 2014 e eu, obviamente, iniciei com as micro e pequenas empresas, né? E a primeira coisa que eu chegava lá, cara, vamos lá. Tu produz tal coisa. Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? O que tu vende? O que tu entrega? Qual é a experiência que tu tá levando pro teu cliente? Aí elaborava isso com ele. Inicia no planejamento estratégico, tá? E aí depois, o segundo passo. Cadê teu fluxo de caixa? Tu entende que tu tem de receita, que tu tem de despesa? Não, entra um dinheiro aqui, então o cara vendia alguma coisa, no final do dia ele já passava na padaria, pegava aquele mesmo dinheiro, já comprava coisa, já... Cara, esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro não é teu. Não, é meu, a empresa é minha. Não, amigão. Não é por aí. Não é por aí. Né? Tu precisa ter um controle dessas entradas. Tu tem que te lembrar que daqui a tantos meses tantos dias tu vai ter que pagar aquele material que tu utilizaste para produzir. Então, assim, esse processo precisa estar muito claro na cabeça das pessoas, dos empreendedores, das grandes empresas, principalmente. E a realidade de muitas empresas, né? Bom, Joãozinho, nós já estamos com o tempo já. Faltam 5 minutos para nós finalizar aí. Gostaria que tu deixasse uma mensagem final, na verdade, deixar teus contatos, tuas redes aí para o pessoal poder te procurar. Eu sei que tem também uma live aí amanhã, não, na quinta-feira. Não, amanhã, né? Amanhã, então, por favor, fique à vontade. Bom, Diego, assim, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo e, como eu falei, sempre de um grande aprendizado. E isso faz com que a gente também busque ler, busque entender, e quando a gente fala também está aprendendo, né? Isso é fantástico, o processo de aprendizagem. Bom, primeira coisa, até a dona Mércia colocou ali o como, né? Como é que a gente vai aprender com isso? Né? Como é que o que a gente vai levar? Qual é a bagagem que a gente vai levar desse processo, né? O que o Albano acunhou muito bem, desse novo normal, né? Bom, primeira coisa, a gente precisa hoje entender, inclusive ser um pouco futurista, né? O que é ser futurista? Tem que ser curioso. Tu tem que entender o teu mercado, tu tem que entender o que está acontecendo no teu redor, tu tem que entender os teus clientes, tu tem que compreender as coisas que estão acontecendo e aprender com isso. Precisa, obrigatoriamente, nesse processo agora, ser curioso para aprender. Filtrar informações, gente. Precisa filtrar informações. Porque só ficar vendo televisão, só ficar nas redes sociais, né, escutando, mas é isso, mas porque tá mentindo lá, porque o fulano, lá, porque o ciclano. Cara, filtra as informações, não sai espalhando informações que tu não compreenda elas, que tu não conseguiu assimilar elas. Isso é muito importante, tá? Precisa buscar se antecipar, né, as mudanças. Bom, como é que eu faço para me antecipar? Bom, tu precisa ter perguntas. O que move as pessoas são perguntas, não são as respostas. Perguntas, né? Né? O que move as pessoas são perguntas, não são as respostas. É isso que move as pessoas. Então, tu precisa te antecipar as mudanças, fazendo as perguntas certas, buscando as perguntas certas. Né? Observe os sinais.
precisa observar os sinais. Se o teu nível de vendas está caindo, alguma coisa aconteceu. Isso é um sinal. Observe os sinais e aí volta lá. Seja curioso, filtra as informações, antecipa-se as mudanças, né? Para daí elaborar hipóteses. Elabora as hipóteses. Bom, o que pode acontecer? Bom, eu tenho essas informações, eu já busquei as informações que eu precisava, eu fiz as perguntas, eu fui curioso, eu fui atrás, eu filtrei elas, eu elaborei uma hipótese. E aí precisa ter um espírito e uma mentalidade de testes. Eu vou testar. É um método científico, né? Tem muita coisa, que eu realmente não sei se ali adiante vai dar certo. Bom, tu só vai saber se tu conseguir testar eles. Tá? E aí, para que isso tudo possa se tornar realidade, é motivação. Motivação e com aqueles 2 pilarzinhos que a gente já falou, disciplina e propósito. Show de bola. Excelente, meu amigo. Obrigado, Diegão. Foi uma satisfação aí, agradecer também a todo mundo aí. Agora o Renanzinho falou ali, o Silveira, a Mariliane do Repense também, o Albano, o Anselmo. Muito obrigado aí pela participação de todos aí. Tuas redes, então, João, administrador ADM, João Alberto. adm.joão_jr7. Que complicado, né? Mas adm.joão_jr7. E aí tem da consultoria também, que é DC, de diagnóstico e consultoria. Tá? Dado casa, DC Mentore. DC Mentore, tá? Depois vamos botar no próximos stories lá, eu coloco lá. Legal. Coloca lá. Diegão, estou à disposição. Se você quiser. Claro, eu vou te desativar aqui os comentários, vamos tirar uma fotinha aí. Não. Aí. Show de bola. Aí, beleza. Então tá, meu caro. Te agradeço aí. Eu vou finalizar aqui agora, daí depois a gente conversa na sequência aí. Diegão, obrigado, viu? Eu que agradeço aí. Meu comandante. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Então, pessoal, excelente. Vou agradecer o João aí, foi muito bacana, uma aula, né? Ele também é professor universitário, então foi uma aula aí, então muito obrigado pela participação de todos. Então, como eu comentei no início, para quem não pegou, eu vou fazer uma live por semana agora, a princípio todas as terças-feiras às 19 horas, né, de acordo com o convidado, daqui a pouco a gente vai ter que trocar, mas a princípio é isso. Então, eu vou deixar nos próximos stories aí também a questão de novos convidados que vocês queiram que eu traga aqui, assuntos, né? Então, fiquem à vontade, me chamem no direct aí, e muito obrigado de coração aí pela participação de todos. Tá bom? Uma ótima noite e até a próxima live. Continue seguindo o nosso trabalho aí, que estou muito feliz pela interação que está tendo, né? E é isso, pessoal. Ótima noite. Obrigado. Tchau.